Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma devocional para vocês, bem curtinha, rapidinha, sobre identidade. E aí eu vou ler alguns textinhos para vocês. Basicamente está tudo estruturado em Marcos, né? Só o finalzinho que eu dou uma lidinha em Atos, tá bom? O capítulo 1, versículo 16 de Marcos diz assim: Caminhando junto ao mar de Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Essa devocional está dividida em 3 pontos. Basicamente, o nosso primeiro ponto, ele é bem curto. Ele basicamente mostra que antes do chamado irresistível de Cristo, os discípulos eles eram pessoas comuns, suas rotinas comuns e o dia a dia comum. E eles basicamente viviam a vida deles. E aí depois que eles receberam o chamado, depois que eles largaram tudo e começaram a seguir a Jesus, nós podemos ver a transformação deles, que começa lá em Marcos 1, versículo 18. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Marcos 4, capítulo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 8, 29 diz assim: Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Nesses 3 versículos, nós podemos acompanhar uma transição dos discípulos, porque antes eles eram meros pescadores. E então eles largaram tudo que eles tinham, largaram o dia a dia deles, largaram o que eles eram para poder seguir a Cristo. E aí começa o processo de moldura. Eles começaram a ser moldados por dentro. Cristo começou a agir dentro deles. Então eles começaram a acompanhar os passos de Jesus, começaram a ouvir, a aprender, a compartilhar isso com outras pessoas, testemunhar, e milagre pós milagre eles podiam ver que Jesus era realmente, não era só um profeta, ele era realmente o Cristo, pela autoridade que ele falava, como ele falava. Não é à toa que Pedro responde para ele: Tu és o Cristo. Mas ainda assim eles precisavam entender ainda muito mais coisas para poder ter esse processo completado. Eles estavam no processo ainda. E eu basicamente acho que o fim desse processo, quando eles realmente tiveram, principalmente Pedro, né? Quando ele, para mim, é o versículo que fecha o período, o ciclo dele, que é Atos 3,16, que é quando eu enxergo que realmente a identidade de Pedro foi transformada e ele não era mais aquele velho homem pescador. Diz assim: Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro aqui está discursando, certo? Pedro se tornou um grande líder após a ascensão de Jesus. É muito legal a gente acompanhar o que Cristo faz nas nossas vidas, né? Antes Pedro era Simão e ele era um pescador só. Depois que ele foi transformado, ele virou líder religioso, ele virou uma pessoa íntima de Jesus, uma pessoa com sabedoria e que tinha muito a ver com Jesus, porque ele era um dos melhores amigos dele. E, enfim, ele estava focado na missão de continuar o ministério de Jesus. Não é à toa que a Igreja Católica colocou ele como o primeiro Papa, né? Mas, ainda assim, com todos esses rótulos, né, que Pedro ganhou, que não eram apenas rótulos, né? Era tudo conteúdo. Pedro continuou errando, continuou pecando. Óbvio, ele era uma pessoa comum. Ele não era Deus, não era Jesus. Mas o que fazia diferença na vida de Pedro
é que ele tinha Cristo como centro da vida dele, como centro de tudo, como foco. E o objetivo dele era continuar o ministério dele, fazendo tudo em nome de Jesus. Não porque ele conseguia fazer, mas porque através de Jesus, através de todo o processo que ele passou por meio de Jesus, ele conseguia fazer. Então, eu acho muito interessante, né? Ele era só um pescador. Nós também já fomos só pescadores. Talvez não literalmente, né? Talvez você seja só uma pessoa qualquer. Mas quando a gente começa a ser moldado por Cristo, nós temos um objetivo, que é mostrar Cristo para as outras pessoas. Assim como Pedro fez também, logo que ele passou por toda essa mudança. E basicamente eu queria deixar isso com vocês, que Cristo seja o centro da vida de vocês e que vocês possam estar cada dia mais perto de Jesus. Orando, lendo e percebendo essas mudanças. E com vocês eu vou deixar uma curiosidade. Eu não sei se é em todos os evangelhos, mas pelo menos no evangelho de Marcos, que é um evangelho muito especial para mim, toda vez que Pedro ele fazia alguma coisa de errada, ele não agia conforme o que ele estava aprendendo, Jesus se dirigia a ele como Simão. Pode perceber. Por quê? Porque isso representa que Pedro estava agindo como velho homem antes do chamado. E quando Pedro fazia alguma coisa boa, ele era chamado por Pedro, que é o nome que Jesus colocou nele, né, que significa rocha. Então é uma curiosidade básica aí para vocês ficarem, também para refletir, porque eu gostei muito quando eu soube. E é basicamente isso. Valeu!